Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Lucas do canal Par Paranormal. No vídeo de hoje eu venho trazer mais um relato, que ele foi um relato traduzido e retirado do site Your Ghost Stories. Ele é um site que compila várias histórias de terror. Ele não é um relato muito longo, ele é um pouquinho mais curto, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Antes de iniciar o relato, eu vou pedir para que vocês curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal, isso ajuda bastante a gente. E se caso vocês tenham alguma história parecida para contar para nós, nos mande no e-mail contatoparparanormal@gmail.com. O relato tem por título Alice e meus terrores noturnos. Já li centenas de histórias parecidas. A maioria delas fala sobre casas assustadoras, sustos na madrugada, paralisia do sono e etc. Não posso dizer que esta é uma história diferente. Eu cresci numa casa nova, localizada no que antigamente eram plantações de algodão. A única coisa estranha a respeito dela é um dos meus vizinhos. Meu vizinho da porta à esquerda parece estar envolvido com algum tipo de bruxaria, mas vou deixar isso para outra postagem no futuro. Ainda que nossos problemas não tenham começado nessa casa, eles cresceram um pouco mais ali. Antes de eu nascer, meus pais moravam numa casa antiga. Meus irmãos mais velhos viram a aparição de uma mulher dentro de um armário, com sapatos sujos. Eles só ousaram olhar para os sapatos, não conseguiam erguer os olhos. Nesta mesma casa, minha mãe sempre sentia que algo a seguia por toda parte, à espreita, aguardando o momento certo para pular e atacá-la. Surgiu a oportunidade de comprar a casa nova, e meus pais se mudaram para este novo lugar. Tudo parecia bem no começo. Não é sempre assim? Mas nosso pastor alemão continuava rosnando e latindo para a escada sem motivo aparente. Mais tarde, 1978, eu nasci, sendo a menor de 4 filhos. Cresci brincando sozinha. Meus irmãos eram muito mais velhos do que eu e não tinham interesse nas minhas brincadeiras. Lembro de sempre estar com medo. De quê? Sinceramente, não sei dizer. Tudo o que eu sabia é que, se minha mãe me mandasse sozinha descer ou subir para pegar alguma coisa, eu surtava e chorava até que ela me mandasse acompanhada por algum dos meus irmãos. Ou então ia chorando o caminho todo, esperando que algo ameaçador e feio pulasse em cima de mim. Agora, a parte interessante. É 1993 e eu tenho 14 anos. Acabei de entrar no ensino médio e conheci uma amiga. Ela era de outra cidade e gostava de brincar com palitos, uma espécie de tabuleiro Ouija rudimentar. Sendo a menina tola que eu era, concordei em brincar com ela, na maioria das vezes na escola. Fazíamos perguntas idiotas como: o Lenny está afim de mim? Vou passar em geografia? Você entendeu a ideia. Então, um dia, enquanto fazia minha lição de casa, comecei a sentir essa presença. Estava zangada, eu sabia que ela estava furiosa comigo. E comecei a fazer perguntas. Não sei como, mas comecei a receber respostas. Quem é você? Perguntei. Alice, ela disse. O que você quer? Você me perturbou, respondeu. Começou a zombar de mim, dizendo que eu era inútil e patética, que nenhum dos meus sonhos se realizaria e que eu seria sempre miserável. Não disse nada porque tinha medo de estar louca e de que minha mente estivesse inventando aquilo. Então chegou meu aniversário de 15 anos. Meus pais deram uma pequena festa. Uma amiga me trouxe um balão metálico e eu o deixei no meu quarto. Por volta das 4 da manhã, acordei de repente sentindo pavor e, ao olhar para cima, vi o balão metálico girando rápido em círculos bem acima da minha cabeça. Comecei a rezar com tanta força que acabei adormecendo enquanto rezava. Também não contei nada para minha mãe. Ela tinha tido alguns problemas com uma das minhas irmãs mais velhas quando esta era adolescente, e eu não queria que ela se preocupasse com isso. Então começaram meus terrores noturnos, sempre acordando às 4 da manhã, chorando por causa de um medo imenso e rezando até adormecer. Pareceu parar por um tempo. Então, quando eu tinha 18 anos, de repente voltaram. A mesma coisa. Acordar 4 da manhã, medo irracional. Eu ficava vendo na minha cabeça esta criatura acinzentada barra preta, meio enevoada, no canto do meu quarto.
com olhos vermelhos brilhantes e mãos como garras. Chegou a um ponto em que eu preferia dormir no chão do quarto dos meus pais. Minha mãe só dizia: reze, reze, e eu rezava. Tínhamos um poodle francês chamado Suki naquela época. Ela costumava dormir comigo, mas às vezes cochilava no quarto da minha mãe. Certa noite eu a senti na minha cama, bem em cima das minhas pernas. O movimento dela me acordou e eu disse: Suki, desce daí. Senti o cachorro andar sobre a cama, com a sensação de que ele estava indo em direção à minha cabeça, e então pular para baixo. Mas aí minha cama se ergueu, como se algo maior estivesse rastejando por baixo dela. Ela era uma poodle toy, e aquilo aparecia um cachorro maior, mais parecido com um Cocker Spaniel para mim. Eu me levantei imediatamente e fiquei chamando Suki, Suki, numa voz de camundongo, porque não conseguia falar mais alto de medo. Juntei toda a coragem que tinha e acendi o abajur da cabeceira. E olhei para baixo. Nada. O cachorro não estava lá. Levantei, fui até o quarto da minha mãe e a acordei. Virei-me para o criado mudo dela e bem ao lado estava a Suki, profundamente adormecida, até sonhando. Ela disse a mesma coisa, reze. Obviamente, continuei rezando e por fim adormeci de novo. Quando eu tinha cerca de 20 anos, um amigo me emprestou um livro chamado Shadows of the Empire. Sou uma grande fã de Star Wars e adoro tudo de ficção científica. Eram 2 da manhã e eu não conseguia dormir, então desci e li por um tempo. Por volta das 3h30, ouvi o cachorro descendo. Não conseguia vê-la, já que estava na sala de estar. Então ouvi o pote de água dela se mexer, como se ela estivesse bebendo água de madrugada. Comecei a chamá-la de novo, mas então ouvi silêncio. Passaram-se 2 segundos e então os passarinhos da minha mãe, ela tinha um par de papagaios, começaram a guinchar como se algo os tivesse assustado até perderem o juízo. Então, de repente, a poltrona de 2 lugares em que eu estava sentada balançou. Um tremor violento. Tentei pensar racionalmente e pensei, terremoto, já que moro em cima da falha de San Andreas. Mas quando virei para olhar o lustre, para ver quão violento poderia ter sido o terremoto, ele estava perfeitamente imóvel. Levantei da poltrona num pulo e fui para o meu quarto. Acendi as luzes e fiquei ali. A essa altura, eu estava ficando mais irritada do que assustada. Então, continuei lendo e esperando que outra coisa acontecesse. Nada aconteceu. Coisas pequenas e estranhas como essa continuaram a acontecer. Tinha uma das paredes da sala coberta de espelhos, e um dia minha mãe quis tirá-los. Então começamos a retirar as placas de vidro. Quando terminamos, vimos o que parecia serem 6 longas formas úmidas, semelhantes a humanos na parede, como se estivessem imitando nossa família. Elas pareciam bizarras, em sofrimento. Tiramos uma foto, mas minha mãe nos fez apagá-la. Chamamos um padre e um grupo de oração para vir à casa. Eles rezaram por todos os cantos, marcaram algumas cruzes com óleo abençoado nas paredes, derramaram água benta nos cantos e disseram que estava tudo bem, pelo menos por um tempo. Quando eu tinha 21 anos, minha avó morreu. Ela morava conosco no anexo à nossa casa. Ela tinha Alzheimer. Todos nós ficamos arrasados com a morte dela. Minha mãe pegou uma foto antiga de quando minha avó tinha 16 anos e a colocou numa moldura bonita, para ser posta na sala de estar. Com o passar do tempo, a expressão dela nessa foto começou a mudar, de uma jovem alegre de 16 anos, cuja foto havia sido tirada, para este olhar zangado, cheio de raiva, que dava calafrios em todos nós. Minha mãe tinha feito amizade com uma das pessoas do círculo de oração e pediu que ela viesse dar uma olhada na foto. Assim que pôs os olhos nela, pediu que não a tocássemos, que estava contaminada por uma entidade, que ela mesma teria de tirá-la dali. Ela fez isso rezando e levou para o quintal. Então informou minha mãe de que a foto teria de ser queimada. Derramou um pouco de óleo sobre ela, mas ela simplesmente não pegava fogo. Repito, estou falando de uma foto antiga da década de 1940, que deveria ter pegado fogo quase imediatamente. Aos poucos começou a queimar, primeiro os cantos, depois o resto. A última coisa a ser destruída foram os olhos, aqueles olhos penetrantes, cheios de raiva, que nos assombravam quando passávamos por eles. A mulher revisou outras fotos e queimou outras também.
Todas elas com coisas de aparência sinistra, que apareciam do nada, como manchas úmidas. Agora tenho 32 anos. Desde então, minha mãe reza muito. Não posso dizer que eu reze, tenho muitos problemas na minha vida e sinto um pouco de raiva em relação a alguma das coisas que me aconteceram. Mas, honestamente, eu creio em Deus. Creio na Virgem Maria e sei que eles nos ajudaram em tempos de necessidade. Mais tarde, vou postar uma história relatando minha irmã e um episódio em que ela foi assombrada por uma entidade que se comunicava com ela através da escrita automática à mão. Obrigada. Nossa, muito legal. Parece aquelas histórias do Ed e da Lorraine Warren de Invocação do Mal. Mas muito interessante. Esse site, Your Ghost Stories, é um site que faz um compiladão de várias histórias de terror que as pessoas podem ir lá e escrever. Qualquer um pode escrever. Depois eu vou procurar o dessa menina que ela falou que vai postar um sobre a entidade. Muito interessante. E foi isso a história de hoje. Foi uma história um pouco mais curta, mas espero que vocês tenham gostado. Obrigado por quem acompanhou até aqui. E vou reforçar os meus pedidos. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem também. Se caso vocês tiverem alguma história para compartilhar, nos escrevam no e-mail contato parparanormal@gmail.com. E foi isso.